No episódio passado, a gente falou muito sobre essa distância entre desejar prosperidade e viver de um jeito que não conversa com ela. Uhum. E ficou uma pergunta martelando em mim depois. Será que o problema é só falta de disciplina? Ou será que às vezes a pessoa nem conseguiu construir dentro dela a identidade de alguém que sustenta crescimento? Eu acho que essa pergunta é central. Porque tem gente que quer muito resultado, mas ainda se enxerga como alguém improvisado, alguém que nunca consegue manter, alguém que começa e para, alguém que não nasceu para isso. Sim, e o pior é que essa identidade não costuma vir de uma frase isolada. Ela vai sendo construída por repetição. Exatamente. A pessoa não acredita que é desorganizada do nada. Ela acredita porque acumulou evidência. Dormiu tarde muitas vezes, deixou para depois muitas vezes, quebrou promessas para si mesma muitas vezes. Aí isso vai virando uma espécie de autobiografia silenciosa. Autobiografia silenciosa. É bonito. Mas é isso. A identidade, no fundo, vai sendo escrita por hábitos, não por intenções. Por hábitos. E isso me faz pensar numa cena muito comum. A pessoa senta, super motivada e fala: agora vai. Vai estudar, vai empreender, vai organizar as finanças, vai mudar de vida. Só que 2, 3 dias depois já voltou tudo. Porque ela apostou na emoção do início, não no desenho da continuidade. Isso. E aí eu acho que muita gente erra feio numa coisa. Confunde meta com sistema. Ela fica hipnotizada pela meta. Quero ganhar mais, quero enriquecer, quero crescer, quero sair dessa vida. Só que meta não segura ninguém por muito tempo. O que segura é sistema. Explica isso de um jeito simples. Meta é o lugar que você quer alcançar. Sistema é o jeito como você vive enquanto está tentando chegar lá. E tem uma diferença brutal entre as duas coisas. Porque você pode amar a meta e odiar o sistema que ela exige. Nossa, sim, isso é muito verdadeiro. A pessoa ama a ideia de prosperar, mas odeia estudar com consistência. Odeia repetir, odeia planejar, odeia ficar um tempo sem recompensa. Odeia parecer iniciante. Odeia fazer algo pequeno demais para contar para os outros. Ela ama o símbolo, mas rejeita a rotina. Perfeito. Ama o símbolo, rejeita a rotina. E talvez seja aí que muita gente se perde, porque o imaginário da riqueza é brilhante, mas o processo quase sempre é meio sem glamour. Muito sem glamour. É planilha, é repetição, é fazer de novo, é resistir a um gasto que daria um prazer rápido, é estudar quando ninguém está vendo, é dizer não para coisas que no curto prazo até parecem merecidas. E aí entra uma parte que eu acho que as pessoas subestimam demais: o papel do anseio. Fala mais. Porque comportamento não gira só em torno de lógica, ele gira em torno de recompensa antecipada também. Se a pessoa associa conforto, alívio, dopamina, distração, compra impulsiva, rolagem infinita, há uma sensação imediata de ufa, agora me sinto melhor. O cérebro aprende muito rápido onde buscar recompensa. E isso vai criando loop: gatilho, rotina, recompensa, anseio. Ou seja, não basta a pessoa dizer que quer um futuro melhor. Se o corpo dela aprendeu a desejar outra coisa no presente, ela vai continuar sendo puxada. Exatamente. Às vezes ela quer riqueza no discurso, mas o cérebro dela foi treinado a ansiar outra moeda: alívio imediato. Isso é muito profundo, porque muda tudo. A disputa deixa de ser só entre quero ser rica e não quero ser rica. Vira uma disputa entre dois tipos de recompensa. Sim, uma recompensa lenta e uma recompensa instantânea. Uma invisível no começo e uma muito fácil de sentir na hora. E o ser humano, se não desenhar isso com alguma inteligência, quase sempre escorrega para o que é imediato. Mas você acha que a resposta para isso é só seja forte? Não, e esse é justamente o erro. Porque depender de força de vontade o tempo todo é uma estratégia ruim. Melhor é fazer o comportamento certo ficar mais fácil, menor, mais encaixado na vida real. Isso me lembra uma pessoa que eu conheci, ela queria muito começar a estudar para mudar de área. Só que o plano dela era sempre grandioso. Hoje eu vou estudar 3 horas, essa semana eu vou mergulhar, agora eu vou com tudo. E toda vez que falhava, ela se sentia menor. Clássico.
Aí um dia ela mudou a meta para algo meio ridículo, 20 minutos, só 20, e com o material já separado na noite anterior. Parece bobo, né? Nada bobo, inteligente. Pois é, e aquilo mudou tudo, porque ela parou de negociar com uma montanha e começou a entrar por uma porta pequena, e essa porta pequena começou a dar para uma sala maior. Isso é muito forte. As pessoas desprezam o pequeno porque querem sentir importância. Mas o pequeno tem uma vantagem brutal. Ele sobrevive aos dias ruins. Sobrevive aos dias ruins. Nossa! Por que isso? Num dia excelente, qualquer um faz um plano bonito. Quero ver no dia de cabeça cheia, no dia cansado, no dia em que a autoestima está baixa. É aí que o sistema mostra se foi bem desenhado ou não. Isso toca num ponto humano também. Tem gente que monta metas como se estivesse falando com a melhor versão de si, mas quem vai ter que cumprir aquilo, muitas vezes é a pior versão. A cansada, a insegura, a dispersa. Perfeito. A pessoa projeta um sistema para o eu ideal e depois culpa o eu real por não conseguir sustentar. Nossa, isso acontece demais. Demais. E aí vem culpa, vem vergonha, vem a sensação de eu não presto para isso, quando muitas vezes o problema era só design ruim. Isso é um alívio enorme de ouvir, porque tem gente que transforma a falha em defeito moral. Pois é. E às vezes a falha só está dizendo: isso aqui ficou grande demais, abstrato demais, difícil demais, dependente demais de motivação. E eu acho que tem outro ponto silencioso nessa conversa: o tédio. Total. A gente fala muito de preguiça, medo, distração, mas pouco de tédio. Construir uma vida melhor tem horas em que é só tedioso. Sim, e isso é importantíssimo, porque muita gente não fracassa por incapacidade, fracassa por não suportar a ausência de novidade. Uhum. E mais do que isso, a mente vai ficando tão acostumada a trocar de estímulo o tempo todo que qualquer tarefa longa, profunda ou repetitiva começa a parecer insuportável. E sem essa capacidade de permanecer, fica muito difícil construir valor real. Então parte da prosperidade passa por aprender a ficar? Eu diria que sim. Ficar numa tarefa, ficar num projeto, ficar num desconforto, ficar tempo suficiente para algo começar a amadurecer. Isso vale até emocionalmente, né? Tem gente que pula fora de qualquer processo antes dele dar fruto. Trabalho, estudo, negócio, rotina, tudo. Porque o começo é ruim para o ego. No começo você é lento, no começo você não sabe, no começo você não tem resultado. E muita gente toma isso como prova de incapacidade, quando na verdade pode ser só prova de começo. Prova de começo. Gostei muito disso. E isso me lembra outra coisa. Tem um momento na vida de muita gente em que ela está de fato melhorando, mas ainda sem recompensa visível. E essa fase derruba muita gente. Sim, parece que está fazendo esforço para nada. Exato. E aí ela pensa, não adianta, não muda, não funciona para mim. Só que às vezes o resultado está atrasado, não ausente. O comportamento já começou a mudar por dentro, mas ainda não apareceu por fora. Isso é muito importante para quem está ouvindo, porque existe um período em que a vida nova ainda não é visível, mas já está sendo ensaiada. Boa, ensaiada. É como uma pessoa que ainda não enriqueceu, ainda não virou o jogo, ainda não chegou onde quer, mas já não vive exatamente como antes. Já protege um pouco mais o tempo, já gasta com mais consciência, já sustenta uma rotina mínima, já consegue ficar, já consegue voltar quando falha. E isso é enorme. Aliás, essa parte do voltar quando falha é subestimadíssima. Muito. Porque muita gente trata erro como encerramento. Escorregou, pronto, perdi tudo. Só que gente forte não é a que nunca sai do eixo, é a que retorna mais rápido para ele. Isso é muito mais realista. E muito mais útil. Perfeccionismo costuma sabotar mais do que ajudar. O sujeito falha uma vez e pensa, já era. Não, já era nada. Volta, recomeça pequeno, mantém vivo. Manter vivo é bonito. Porque é isso. Tem dias em que você não vai conseguir fazer tudo, mas talvez consiga fazer o mínimo que impede o hábito de morrer, e isso já muda muito. Sabe o que eu acho curioso? Muita gente quer uma vida grande, mas sente vergonha de começar pequeno. Nossa, sim. Tem vergonha de estudar pouco, vergonha de faturar pouco no começo, vergonha de estar aprendendo, vergonha de celebrar avanço mínimo. Parece que se não for impressionante, não vale. Mas isso é a armadilha do ego.
Porque o cérebro responde bem à sensação de progresso. Celebrar o pequeno não é infantil, é inteligência comportamental. Você está ensinando o sistema. Isso aqui importa, isso aqui foi vitória, volta aqui a minha. Ou seja, se a pessoa só se permite sentir valor quando o resultado é grande, ela fica emocionalmente desnutrida no processo. Exatamente. E aí o processo virou um corredor seco. Ninguém aguenta muito tempo assim. Então, parte de construir prosperidade é também aprender a reconhecer microvitórias? Sim, sem teatralidade, sem auto-engano, mas reconhecendo. Conseguiu cumprir o que desenhou? Vale. Voltou mais rápido depois de falhar? Vale. Protegeu 1 hora de foco? Vale. Resistiu a um impulso previsível? Vale. Isso tudo é evidência de identidade nova em formação. E eu acho bonito porque isso devolve dignidade para o processo. A pessoa para de viver só esperando o grande dia e começa a notar que já está deixando de ser quem era. Isso. Talvez ela ainda não esteja rica, mas já está menos dispersa, menos improvisada, menos refém de impulso, menos quebrada por dentro. Menos quebrada por dentro. Isso é lindo. Porque riqueza externa sem estrutura interna pode até acontecer, mas costuma ser frágil. E tem outra coisa: coragem. Sim. Porque em algum ponto prosperar também exige se expor ao ridículo do começo, ao risco de errar, ao medo de não dar conta, ao julgamento. Tem gente que não avança não porque não sabe o que fazer, mas porque morre de medo de parecer pequena no início. Concordo total. E aí, coragem não é a ausência de medo. É continuar mesmo sem garantias. Aprender com o tropeço, não fugir só porque falhou uma vez. Isso me lembra uma amiga que começou a vender doces. No início, ela tinha vergonha. Vergonha de parecer amadora, vergonha de cobrar, vergonha de divulgar. E o mais curioso é que ela dizia sonhar em ter liberdade financeira, mas o corpo dela ainda não tolerava a exposição mínima que aquele sonho exigia. Excelente exemplo. Porque às vezes o bloqueio não está no plano, está na identidade emocional. A pessoa ainda se sente pequena diante do movimento que o sonho pede. Então, crescer financeiramente às vezes implica crescer por dentro antes. Muitas vezes. Porque você vai precisar sustentar desconfortos novos, ser iniciante, ser julgado, errar em público, não ter retorno rápido, ter que aprender coisa chata, fazer por muito tempo antes de parecer que deu certo. Nossa, dito assim quase assusta. Assusta mesmo. Mas ao mesmo tempo liberta, porque tira a fantasia. Ficar rico, prosperar, crescer, não é só desejar muito, é se tornar alguém capaz de sustentar o caminho que isso pede. E talvez esse se tornar seja mais importante do que o ter. Para mim, sim. Porque o ter pode oscilar, o se tornar te acompanha. Então, se a gente fosse fechar essa continuação com uma ideia só, Eu diria que muita gente não vive como se nunca fosse conseguir porque falta sonho. Vive assim porque ainda está presa em identidades, recompensas e rotinas que puxam na direção contrária. eu fecharia dizendo que prosperidade começa a parecer possível quando o desejo deixa de morar só na imaginação e começa a aparecer humilde, na repetição do dia, Boa. naquilo que a pessoa faz quando ninguém aplaude, naquilo que ela mantém quando a empolgação passa, naquilo que ela escolhe quando poderia simplesmente fugir para o alívio rápido. E talvez a pergunta de hoje seja essa: qual parte da sua vida ainda está treinando escassez, enquanto outra parte sonha abundância? E qual seria um ajuste pequeno, honesto e repetível que começaria a aproximar essas duas partes? Aí sim, Porque talvez o começo não seja grandioso, mas pode ser real. e às vezes o que muda a vida começa exatamente assim.